Olá, eu sou Ráfalo Figueiredo, aluno do curso de Licenciatura em História da Universidade Estadual do Ceará, UES, Polo UAB Mauriti. Estou aqui para fazer a abertura da apresentação do seminário do livro Saberes e Sabores Colônia, Alimentação e Cultura como abordagem para o estudo rural. Esse livro é da escritora Renata Menashe. Esse livro é um livro que parte da ideia que a alimentação não é apenas uma ingestão de alimentos, mas é uma prática cultural onde reflete modos de vida, crenças, identidades, relações sociais de grupos e de pessoas. A comida, ela é vista não só como alimento simbólico, mas ela é capaz de revelar saberes acumulados, histórias e relações entre o campo e a cidade. Nesse livro, ele retrata bem os saberes, os sabores e o patrimônio cultural que elas têm. Os pratos e ingredientes, as técnicas que são usadas de preparo, as práticas alimentares tradicionais, elas são entendidas como patrimônio alimentar dos povos das colônias. E eles são transmitidos socialmente e configuram uma identidade étnica e regional, como ocorre nas comunidades palmeiranas. Ou seja, essas comunidades palmeiranas são comunidades que são descendentes da Polônia e da Alemanha, onde nós temos aqui os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Paraná, que a maioria da população desses estados são descendentes desses países, né? E também de comunidades italianas que permanecem no sul do Brasil. As imagens e as representações que são vistas nesse livro são produções de conjunto de fotografias, registros e relatos. E nesses relatos é tratado bem, de forma clara, as práticas alimentares, que elas nos ajudam a visualizar e compreender a alimentação como uma manifestação cultural que perpassa a história da nossa vida, que é levada adiante, né? E as imagens, elas nos conectam a um olhar contemporâneo, ou seja, da atualidade, onde as memórias nos remetem ao cotidiano dos colonos. No livro também, da Renata Menashe, é tratado o meio rural, o meio global e o meio urbano. Neste livro, ela também discute como a alimentação na colônia dialoga com os processos mais amplos, como a globalização e a industrialização dos alimentos. Essa tensão entre a tradição e a modernidade influencia tanto nas práticas alimentares rurais, quanto na maneira como o rural é imaginado por consumidores urbanos. A circulação em sociedade, ela é articulada por meio das relações sociais e os circuitos de troca, como uma partilha de alimentos entre parentes e vizinhos, festas comunitárias, rituais religiosos, que reforçam os vínculos sociais e reforçam o pertencimento, o nosso pertencimento da nossa coletividade. Agora eu quero passar a palavra para a nobre colega Cidinha, que dará continuidade à explanação do nosso seminário. Um grande abraço. Oi pessoal, eu sou Maria Aparecida e vou falar um pouco sobre alimentação como patrimônio cultural. A alimentação é patrimônio cultural quando compreendida como um conjunto de práticas, sabores, significados e relações sociais que expressam identidade e modo de vida de um povo, e não apenas alimentos em si. A comida, mais do que nutrição, é expressão cultural e social.
O ato de comer ultrapassa a função biológica de manter o corpo. Ela envolve valores, crenças, memórias, sendo manifestada, segundo Menashe, em pratos tradicionais, modo de preparos e rituais. Essa relação alimentos e identidade coletiva reforça o conceito de patrimônio cultural e material de um povo. Olá, me chamo Stefânia, sou aluna do curso de Licenciatura de História do Polo da UAB de Mauriti, Ceará. Irei falar para vocês a respeito dos saberes tradicionais e de como eles são transmitidos. Mas o que são esses saberes tradicionais? São os saberes de uma determinada comunidade, adquiridos através de suas vivências e experiências e são transmitidos de geração em geração. De acordo com Renata Menashe, esses conhecimentos eles são transmitidos de diferentes formas. Pode ser de forma prática, que é onde as pessoas aprendem fazendo, colocando a mão na massa. Também através da oralidade, que é onde a pessoa escuta as outras, transmitindo as experiências, através da contação de história. E, além disso, ainda tem a convivência do dia a dia, que você vai adquirindo esses saberes observando os outros na prática. Então, são essas formas que são transmitidas. Antes, o conhecimento, os saberes tradicionais, eles eram desvalorizados em relação aos conhecimentos científicos, pois tinha uma certa hierarquia entre eles. Com o passar do tempo, esses conhecimentos foram sendo mais valorizados, o que tornou a cultura mais valorizada e desmistificando essa hierarquia. Então, desta forma, é importante a gente valorizar, conhecer essas culturas e dar continuidade a esses saberes, que só tem a beneficiar a nossa sociedade. Olá, meu nome é Aparecida, estarei dando continuidade ao nosso trabalho. Vamos falar sobre memória e identidade e diversidade cultural, a partir de um elemento convivente e pertencente ao nosso dia a dia, a alimentação. A alimentação ajuda a construir identidades regionais. Cada região do Brasil possui pratos típicos que representam sua história, seu clima, seus povos que ali viviam. Quando falamos de comida, estamos falando também de cultura e identidade. A alimentação está profundamente ligada à memória afetiva, pois muitos alimentos remetem a lembranças da infância, da família, de convivência, de hábitos. Construir identidades regionais, já que cada região do Brasil possui pratos típicos que remetem sua história e seu modo de viver. O livro evidencia a diversidade cultural brasileira ao mostrar como a culinária é resultado de diferentes culturas brasileiras, como as tradições indígenas, africanas, europeias, além das adaptações regionais. Dessa forma, a comida vai além da nutrição, se tornando um elemento importante à identidade cultural e da memória coletiva do povo brasileiro. A comida tem um papel social importante na aproximação e no fortalecimento de laços, de vínculos, convivências. Sentar-se à mesa é um ato simbólico, mas também um ato de retratar memórias. Quem nunca lembrou de uma comida típica da avó, um prato feito pela sua avó, mas como um significado pessoal. Valorizar a memória afetiva presente na alimentação é reconhecer os alimentos que contam histórias, remetem sentimentos, constroem identidade. É entender que cozinhar, comer junto, também é uma forma de educar, de cuidar, de preservar raízes. Assim, a culinária se revela como um espaço de afeto, memória, aprendizado, onde cada sabor tem um significado e cada prato guarda uma história, uma memória afetiva do nosso passado para o nosso presente, independente de qual seja. Olá pessoal, meu nome é Cosma Elizabeth, venho concluir a linha de pensamento dos meus nobres colegas que falaram anteriormente. Eu trago a seguinte reflexão acerca da sociedade atual quando se trata de alimentação.
Boa parte dos alimentos hoje em dia são ultraprocessados, obtidos das prateleiras de supermercados, visando a praticidade do mundo corriqueiro. Contudo, trago-lhes uma pergunta para vocês refletirem. O saber fazer de construir hábitos e práticas alimentares de geração em geração não estaria de frente aos nossos olhos entrando em extinção? São muitos desafios para que esses saberes tradicionais de forma de cultivar, de preparar o alimento e de servir continue fazendo parte das futuras gerações, pois os impactos da industrialização e globalização alimentar vem crescendo de maneira potencial e é verídico, é visto, é percebido. A cada dia consumimos mais alimentos processados do que os in natura. Nesse sentido, seria importante políticas públicas voltadas que visassem a valorização da cultura alimentar local e regional, de como os alimentos são feitos, de como são elaboradas as alimentações, de pais para filhos, de filhos para netos. É muito importante essa troca. No mais, a autora da obra em questão e seus colaboradores, que são vários colaboradores, nos convida a respeitar o alimento e a sua ancestralidade. Você já parou para pensar quem inventou ou criou uma tapioquinha do seu café da tarde? Pode ter sido uma tatara sua avó índia, que são dos primeiros habitantes. Ou quem já pensou parar para pensar quem trouxe ou cultivou o cafezinho aqui no nosso país? Pois pense, tudo é uma questão de história. Tudo é história. Boa tarde.